Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Essa semana é comemorado o dia do aniversário de Fernandópolis. Então, na aula de hoje, do dia 17 de maio, o professor vai falar um pouquinho sobre a história de Fernandópolis, ok? Após a leitura da história, tem 6 perguntinhas para vocês responderem no caderno, tá certo? Vamos lá então. História de Fernandópolis. Fernandópolis foi fundada em 22 de maio de 1939, 82 anos. Sua padroeira é Santa Rita de Cássia, o fundador Joaquim Antônio Pereira. A criação de gado em Minas Gerais e no sul de Mato Grosso forçou o estabelecimento de uma rota de ligação entre Santana do Paranaíba e uma região de desbravamento do interior do estado de São Paulo, a Estrada Boiadeira. Atravessando o rio Paraná, a Estrada Boiadeira ligava o Mato Grosso do Sul à região noroeste do estado de São Paulo, orientado pelo curso do rio São José dos Dourados. Servia para conduzir as tropas e os gados São José do Rio Preto, e daí alcançar Barretos, forte entreposto de comercialização, reduzindo o trajeto até então utilizado via Uberaba. Os primeiros povoados na região começaram a se fixar a partir do levantamento topográfico realizado pelo Estado em 1918, na época em que o único acesso era a estrada da Boiadeira que ligava São José do Rio Preto ao porto do Taboado, no Rio Paraná. Em 1927, Joaquim Antônio Pereira, junto com os irmãos Francisco Joaquim e Bertolino Arnaldo da Silva, adquiriram 1.000 alqueires de terras nas proximidades das fazendas Santa Rita e Marinheiro, e juntamente com Afonso Cáfaro iniciaram as lavouras de café. Na sequência, a ferrovia, o café e o desenvolvimento da agricultura consolidaram a região e aceleraram o processo de povoamento através da contínua consolidaram a região e aceleraram o processo de povoamento através da contínua migração. As primeiras plantações em Fernandópolis foram realizadas em 1929 por um imigrante italiano e um imigrante baiano. Afonso Cáfaro, o italiano, e Francisco Arnaldo da Silva, o baiano. Este último, chegando na região neste mesmo ano, abriu a fazenda, plantou o café e retomou a Olímpia, regressando anos depois. Cáfaro teve como primeira escritura de propriedade na região em 1917. Posteriormente, adquiriu mais escrituras de propriedades da região do ano de 1917. Posteriormente, adquiriu mais propriedades e dedicou-se às plantações de café. Bizelli, 1993, página 102. Em 1938, Carlos Barozzi fundou o patrimônio que levou seu nome, mais tarde denominado Brasilândia. Próximo a este núcleo, Joaquim Antônio Pereira determinou o levantamento topográfico de uma área destinada à implantação do patrimônio Vila Pereira, tendo aí erguido um cruzeiro em 1939, construído uma capela. Mais tarde, as duas vilas disputaram a liderança e o progresso, e quando em 1943 receberam a visita de Fernando Costa, então interventor federal do estado de São Paulo. Por sugestão deste, os fundadores uniram as vilas, dando a origem a Fernandópolis, cujo nome foi escolhido em homenagem ao interventor. O café foi, durante muitos anos, a principal fonte de renda, mas devido aos diferentes tipos de solo, foram sendo introduzidas novas culturas, destacando-se o algodão, o milho, o amendoim e o arroz. Fernandópolis é um importante polo turístico, pois faz parte da região dos Grandes Lagos e também é localizado sobre o Aquífero Guarani, um dos maiores lençóis de água do estado de São Paulo, e por ser uma típica cidade do interior paulista, recebe muitos turistas e grandes cidades que buscam tranquilidade. Possui uma população de aproximadamente 68.000 habitantes e ainda recebe diariamente um grande fluxo de pessoas em busca de estudos e negócio. Então aqui, pessoal, destaque a ETEC, a Fundação Educacional de Fernandópolis, a Unibrasil e também 5 polos de ensino à distância. Desse total, grande porcentagem vem diariamente de outros municípios, consideravelmente uma quantidade mora em Fernandópolis na temporada. O município é muito famoso pela tradição e o sucesso das festas agropecuárias, tá bom, pessoal?
Agora as perguntas. 1. Qual a data da fundação de Fernandópolis e quem foi seu fundador? Lá em cima, ó, foi fundada em 22 de maio de 1939. Fundador Joaquim Antônio Pereira. 2. Qual era o nome da via de acesso que ligava São José do Rio Preto ao Porto do Taboado? Qual é o nome da vila de acesso? É a estrada boiadeira que ligava o Mato Grosso do Sul à região noroeste, ok? 3. Quais as primeiras plantações realizadas em Fernandópolis em 1929? Por quais imigrantes? As principais plantações foram o café, que mais? Que foi durante muito ano, né? O milho, o amendoim e o arroz. E por quais imigrantes? Aí fala lá, pelo italiano Afonso Cáfaro e pelo baiano Francisco Arnaldo da Silva. Quem foi o fundador da Vila Brasilândia? Em que ano? Vamos lá então. A Vila Brasilândia ela foi fundada por Carlos Barozzi em 1938. 5. Qual a origem do nome de Fernandópolis? A origem do nome, como diz lá no texto, é sobre o interventor que veio do estado de São Paulo, onde o nome dele era Fernando Costa. Por isso, em homenagem ao Fernando Costa, que fez a união da Brasilândia e da Vila Pereira, foi que deu o nome de Fernandópolis, tá bom? E 6. Pesquisa nome de prefeito e do vice-prefeito atual de Fernandópolis e a população atual. Então vocês vão fazer uma pesquisa colocando o nome do prefeito e do vice-prefeito de Fernandópolis, tá bom? E qual é a quantidade de população atual. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para o professor, tá bom? Todas as respostas das perguntas estão aqui no texto acima, tá certo? Um abraço bem apertado e uma ótima aula.